Presbítero Lucas, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias. Bendito é o Senhor. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. Para mim é sempre uma honra estar aqui, meu amigo Gustavo, pastor Gustavo. É uma honra mesmo, de verdade. É um privilégio, uma responsabilidade muito grande. E eu tenho certeza que hoje o Senhor tem uma palavra especial para os nossos corações, amém? Preciso da sua atenção. Nós estaremos aqui, eu disse para o Gustavo, tem um sermão um pouco extenso, então eu vou ter o privilégio, mais um, concedido pelo Gustavo, estar aqui dia 28, final do mês, numa quarta-feira, eu estarei dando sequência neste sermão. Se você puder, se programe para você dar continuidade, amém? A este sermão, dia 28, na última quarta-feira do mês, amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 24. É o texto para a nossa meditação. Gênesis 24, enquanto você abre, eu também quero glorificar a Deus pela vida da equipe de louvor, Mais uma vez, um louvor muito abençoado. É incrível, irmãos, como que flui perfeitamente. Que o Senhor continue honrando a equipe de louvor neste lugar, amém? Aleluias. Estaremos lendo alguns versículos, então preste atenção. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saístes? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou dizendo: a sua semente darei esta terra, e ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Verso 9. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naó, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser:
abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e quem eu conheça nisso, que fizestes beneficência ao meu Senhor. Amém? Feche uma vez mais os seus olhos. Pai, tua palavra foi lida, cremos nessa verdade de forma absoluta. Fala conosco, Espírito Santo, porque o nosso coração anseia em ouvir tua voz. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, foi importante lermos aqui uma leitura mais extensa, para os irmãos compreenderem aí, já que o tempo não é colaborativo e precisamos ser objetivos, eu preciso que você tenha atenção e se recorde da leitura lida. Nós acabamos de ler em Gênesis um acontecimento com Isaque, filho de Abraão. E o texto nos dá algumas informações valiosas e que nessa noite nós pretendemos trabalhar. Abraão, ele era pai de um filho chamado Isaque, o filho da promessa. É bem verdade que Abraão, quando ele já era avançado em idade, sua esposa, o Senhor abriu a madre dela e fez com que ela engravidasse e tivesse esse filho Isaque. E quando Isaque estava completando aproximadamente 40 anos e ainda não havia se casado, Abraão se preocupou. E olhando para a Bíblia nós vemos Abraão olhando para a região onde ele morava e não conseguiu detectar nenhuma mulher ali que estivesse à altura de Isaque. Eu preciso que você entenda, Abraão precisava de uma mulher que estivesse na mesma estatura moral e espiritual de Isaque. Por quê? Porque Isaque era filho da promessa. Abraão sabia das promessas que Isaque carregava. E quando Abraão olhou para a cidade onde ele morava, uma cidade altamente corrompida, de pessoas idólatras e pecadoras, Abraão logo detectou que ali não haveria ninguém à estatura de Isaque, para que a descendência dele desse continuidade e assim a promessa. Irmãos, entenda, não é preconceito, não é preciosismo, mas é uma questão de lógica. Por quê? Porque Isaque não era qualquer um, como eu disse, era filho da promessa. Isaque não era como um povo que morava naquela região, não era alguém idólatra, não era alguém que traía seus princípios, era alguém que se submetia ao governo e senhorio de Deus, o Senhor, o único. Então, Abraão, entendendo essa necessidade, ele pôde perceber que ali não tinha ninguém, e não por preciosismo, mas mais ainda por uma questão espiritual e moral. Por quê? Porque Isaque não poderia abrir mão da herança que lhe estava proposta. Isaque não poderia abrir mão, por quê? Porque havia algo muito valoroso sobre a vida dele. É por isso que ele não poderia se relacionar com ninguém ali. É por isso que ele não poderia se casar com nenhuma mulher daquela região. E eu preciso que antemão você comece a entender uma verdade comigo no texto. Gente como eu e você, não podemos nos assentar em qualquer mesa. Pessoas como eu e você, não podemos nos relacionar com qualquer pessoa. Gente como nós, não podemos comer qualquer comida, vestir qualquer roupa, ter os mesmos costumes que o mundo, não. Por quê? Porque assim como Isaque, nós somos portadores de uma promessa valiosa, e nós não podemos misturar as coisas, nós não podemos corromper a promessa, nós não podemos colocar em xeque aquilo que Deus já preparou para nós. Então nós precisamos estar muito atentos quanto a essa questão. Não podemos nos assemelhar, mas o Senhor chama quem é diferente.
E aí eu olho para Romanos, o apóstolo Paulo falando: não se conformem, sejam inconformados. Nós não podemos estar igualados, nós precisamos ter uma diferença. E Abraão percebeu isso. Então Abraão faz o seguinte, lemos: ele chama um servo, o mais antigo da casa, Eliezer, um homem de confiança dele, um homem que cuidava dos negócios dele. O texto diz que Abraão vai chamar Eliezer, faz um juramento com este homem, para que ele vá à terra dele, e lá procure alguém à altura, à estatura moral e espiritual de Isaac. Presta atenção. O servo então ouve aquilo, faz o juramento, e agora nós nos deparamos com uma coisa: aquele homem se compromete com um propósito, ele se compromete com uma missão. O que me chama a atenção é que o nome Eliezer significa Deus ajuda. Agora já não é mais Deus ajudando Eliezer, é Deus usando Eliezer para ajudar alguém. É assim que Deus trabalha. Um dia Deus usou alguém para ir até o presbítero Lucas, levar uma palavra para ele de esperança e vida, e para ajudá-lo nas suas adversidades. Por isso, eu posso ter convicção de que eu estou de pé, porque um dia alguém se levantou para me ajudar, e hoje Deus me levanta para ajudar outras pessoas. É isso que Deus espera de nós, progresso. Deus faz isso conosco. Um dia fomos ajudados, mas chegará o tempo de ajudarmos o próximo, chegará o tempo de arregaçarmos as mangas e cumprirmos o ID dele. Chegará o dia em que você, como foi socorrido um dia por alguém, deverá socorrer outras pessoas também. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age, levantando uns aos outros para nos ajudarmos e progredirmos. O que Ele espera de nós é progresso. Há um progresso na vida deste homem chamado Eliezer, e eu não poderia deixar isso passar. Eu e você, irmãos, nós não podemos nos contentar com uma vida de mesmice. Tem que ter progresso, tem que ter avanço, amadurecimento, crescimento. É isso que Ele espera. Então aquele homem agora vai ajudar. Foi ajudado, mas chegou a hora de ajudar. O texto diz então que ele prepara tudo para a viagem. E o texto diz que, ao partir para a viagem, uma viagem de aproximadamente 400 quilômetros. É perto ou longe? É muito longe. 400 quilômetros. Aquele homem prepara tudo, e a Bíblia vai dizer para nós que antes de sair para a viagem, presta atenção, antes de sair, Eliezer vai até o celeiro de Abraão e saca do celeiro de Abraão 10 camelos. Quantos camelos? A máscara dificultou minha audição, irmãos. Quantos camelos? 10. Ele não pega um, não pega dois, não pega 3, 5, 8, mas ele pega 10. 10 camelos. Quantas mulheres ele foi buscar? Quantas? Mas ele pega quantos camelos? Isso me intriga. Me intriga olhar para isso. Para que 10? Uma viagem longa, cansativa, para buscar uma. Ele leva 10. Óbvio. Levaria consigo, como foi dito no texto, muitas especiarias, ouro e enfim. Mas 10? Por que 10? Não 11, 12? Quando eu começo a olhar para a Bíblia, eu entendo que 10 na Bíblia é o número da plenitude. Fala comigo, plenitude. Então 10 na Bíblia significa Então aquele homem recebe uma missão, um propósito. Mas, para cumprir o propósito de quem estabeleceu a missão, ele vai no celeiro de quem deu a missão, e nesse celeiro ele pega a plenitude daquele Senhor. Por quê? Porque tendo a plenitude do Senhor, ele seria capaz de cumprir a missão. Ele sabia, a viagem é longa, a missão é árdua, o processo é complicado. Para conseguir atingir o objetivo, eu preciso da plenitude do meu Senhor.
Meu irmão, eu preciso que você entenda. Tem gente que vem para a igreja, mas vem com um camelo. Tem gente que ora, mas ora com 2. Tem gente que ora, mas ora com 5. Tem gente que prega, dá aula, mas faz com 7, com 4. O que eu quero que você entenda é que aquele homem, ele foi muito inteligente em pegar 10. O texto revela algo precioso para nós, que é uma plenitude. Para nós cumprirmos o objetivo de Deus, não pode ser de qualquer maneira. Para você cumprir o seu propósito de vida, a missão que o céu, Deus estabeleceu sobre você, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com a plenitude. O que eu vejo nesse texto é o Senhor disponibilizando uma coisa valiosa, e quem recebe a missão sabia do tanto poderio que aquele Senhor tinha, que ele tomou posse daquilo. Eu e você estamos diante de um Deus que abre os celeiros dele para nós e está falando: a minha plenitude está à sua disposição para que você cumpra o seu propósito. Deus não é Deus que direciona alguém de mãos vazias, não é Deus que manda você ir na sua força, do seu jeito, da sua forma, não. Quando ele diz vai, ele coloca toda a plenitude dele à sua disposição para falar: pegue o que você precisar, mas cumpra o seu propósito, adquira aquilo que lhe convém, mas cumpra o seu objetivo. Não vai faltar nada para que você cumpra o seu propósito. É por isso que com Deus não tem desculpa, não tem meia palavra. Ele abre o celeiro e oferece a plenitude, só pega quem quer. Mas o que me incomoda é vendo muita gente que vai orar, muita gente que vai interceder e vem murriando, e faz a obra de forma desleixada, faz com 1, faz com 2. Irmãos, tem que ser com 10. Se não for com 10, não tem como. Tem que ser no total, na sua totalidade. Deus está falando: eu tenho tudo para que você cumpra o seu propósito. Você precisa tomar posse. A única coisa que nós temos que fazer é ter acesso ao celeiro e tomar posse da plenitude, e cumprir aquilo que está estabelecido para nós. Então aquele homem vai, e o texto vai dizer para nós que ele saca os 10 camelos, e ele parte para essa jornada. E o texto bíblico diz que durante a jornada, que era extensa e longa, aquele homem chega em um determinado lugar, certamente já onde deveria ter chegado. E o texto vai dizer para nós que quando ele chega lá, ele não sabe exatamente o que fazer. Ele chega cansado, é uma viagem longa, e já meio sem saber o que fazer, onde procurar, o que fazer para atender o juramento e cumprir a missão. E aí, eu quero trazer algo para a igreja. Quando um cristão chega em um determinado momento da vida em que ele não sabe o que fazer, há pelo menos 3 coisas que se devem fazer. Anota isso, irmãos. Há pelo menos 3 coisas. Primeiro, orar. Segundo, orar. Terceiro, tem gente que está pegando. Terceiro, orar. Há pelo menos 3. A oração é a chave que abre qualquer porta. Aquele homem, ele não era servo de qualquer um. Ele aprendia com o seu Senhor. É isso que se espera dos servos. Atitudes semelhantes ao seu senhorio. Então aquele homem chega numa situação que ele não sabe o que fazer, como cumprir, o que deve ser feito. Então ele começa a orar. É simples. Às vezes nós nos deparamos com situações tão complicadas na vida, e a gente fica buscando situações mirabolantes, sendo que o certo é orar. É simples. E a gente julga a simplicidade da oração como algo que não vai trazer resultado. É mentira do diabo. A oração é a principal arma do cristão. A oração é o que nós temos de melhor para ter acesso a respostas que hoje nós não temos. Então o texto diz que aquele homem para e ora. Nós lemos. E o texto vai dizer para nós que ele começa a oração dizendo: ó Senhor Deus, Deus do meu senhor Abraão. Isso me choca. Por quê? Aquele homem,
ele ora a Deus citando Abraão. Deus do meu senhor Abraão. Você consegue entender o nível de espiritualidade de Abraão? As pessoas oravam a Deus citando ele. É isso que Deus espera de nós, sabe? Deus espera que as pessoas lá fora, na tua casa, no teu trabalho, na escola, talvez online, mas aonde for, olhe para você e fala assim: eu quero ser como ela é. Eu preciso ter o que ela tem. Eu quero essa paz para a minha vida. Deus, eu preciso chegar aonde essa pessoa está chegando. Por quê? Porque você está sendo motivo de exemplo e testemunho para as outras pessoas daquilo que Deus faz. Esse nível de espiritualidade de Abraão me choca. As pessoas oravam a Deus citando ele. Abraão era uma pessoa que influenciava, não era influenciado. A grande preocupação cristã hoje é uma massa de religiosos sendo totalmente influenciado pelas mídias, pelo mundo, pelo mal, sendo que na verdade nós fomos chamados para influenciar. Você foi chamado para influenciar. As pessoas têm que olhar para você e falar: eu quero servir o Deus que o pastor Gustavo serve, eu quero servir o Deus que a irmã Carla serve, eu quero ser como ele, eu preciso ter essa paz, essa alegria, porque eu não encontro isso no mundo. Aí ele fala: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão. É interessante a oração, porque ele vai dizendo: eu estou aqui, de pé, e eu preciso encontrar uma mulher. A oração ela é fantástica, e a forma como Eliezer ora é mais fantástico ainda, que depois de citar Abraão, o texto vai dizer para nós que ele começa a falar com Deus do juramento que ele fez, e ele começa a dizer que ele precisa encontrar uma mulher para o seu senhor Isaque. É uma oração fácil ou uma oração difícil? Difícil, irmãos. Pensa, vamos supor, vou chutar, 20 mil habitantes, ele precisava encontrar quantas? E aí ele fala: Deus, eu preciso encontrar uma no meio de 20 mil. É uma oração fácil ou uma oração difícil? Difícil. Mas sabe o que eu tenho para te dizer? Deus é Deus que ama orações difíceis. Tanto que o Evangelho de Lucas está escrito no capítulo 1, versículo 37, portanto para Deus nada é impossível. Deus ama as impossibilidades humanas. É por isso, irmã, que nós oramos por você. Creia, Deus é Deus que ama impossibilidades. Ele é Deus que adora contradizer lógica. Ele é Deus que tem prazer em inverter a lógica humana. Aí aquele homem fala: eu preciso encontrar uma mulher. É uma oração difícil, mas para toda oração difícil tem um posicionamento certo. Todas as vezes que você decidir fazer uma oração difícil, esteja devidamente posicionado. O problema é que muita gente ora orações difíceis de forma irregular. Não está devidamente posicionado, a vida não está arrumada, a casa não está arrumada, não tem nada de Deus na vida, mas a oração ela é de... Toda oração difícil vem de um posicionamento certo. Olha o que ele fala: Deus, eu preciso encontrar uma mulher para o meu senhor Abraão. Qual é o posicionamento? Aí ele fala: e eu estou de pé do lado da... E eu estou de pé do lado da fonte. Eu amei a arte, Gustavo. Eu estou de pé do lado da fonte. Aquele homem está falando assim: eu não estou no lugar errado, eu estou no lugar certo, Deus. Me auxilia, me dê um sinal, me ajuda, mas eu estou exatamente aonde eu deveria estar para que o propósito se cumpra na minha vida. Eu estou de
pé. Isso me chama a atenção, porque foi uma viagem de 400 quilômetros, meu amigo. Ele não parou para descansar, se não estava na Bíblia. Ele não parou para dar um rolezinho na praça, conhecer a cidade, talvez visualizar as mulheres da cidade e tentar, por ideia dele, selecionar uma mulher. Não, ele não descansou, ele não foi dar rolé, ele não foi para lugares que não lhe cabiam, nem lhe convém estar, mas ele foi exatamente para o lugar onde deveria estar, cansado, fadigado, talvez com fome e com sede, mas ele ora para Deus e fala: Deus, eu estou cansado, mas eu estou de... Deus, eu estou fadigado, mas eu estou de pé. Deus, eu já não estou aguentando mais a situação, mas eu estou de pé. Senhor, a situação, o cansaço está tomando conta, a jornada está longa, eu já não tenho resposta, parece que não vai dar certo, mas eu estou de pé. É fundamental para todo crente permanecer de pé. Irmãos, aquele homem chocou Deus. Eu estou cansado, mas eu não abaixei a retaguarda. Eu estou de pé. Eu estou firme. É isso que separam as pessoas que recebem e alcançam das que param e não alcançam. Persistência, insistência, posicionamento, firmeza e constância. Ele tinha um propósito e ele não esmureceu. Ele cansou, mas ele não se rebaixou. Ele permaneceu firme. É isso que Deus está falando com a gente hoje. Quer alcançar o impossível, quer tomar posse da promessa, quer que ele cumpra o que ele falou, permaneça firme, de pé. Não abaixa, não se curva, não retroceda, não volte atrás, não desanima, mas continue firme. Eu estou de pé. Aonde? Do lado. Irmãos. Eu estou aqui, do lado da fonte. Irmãos, tem lugar melhor para estar, senão do lado da fonte? Eu fico lembrando, eu leio isso, é inevitável. Paralítico do tanque de Betesda. Jesus chega. O tanque já tinha gente recebendo milagre. De repente, para ele, o tanque já não resolveria o problema. Mas a fonte chegou. E quando a fonte chega, anula o tanque. Porque o tanque é água de baixo para cima. A fonte é água. Então Jesus se apresenta como fonte para aquele homem. Tanto que ele fala: se você tem sede, vem a mim. Isso é fonte. Porque do meu interior fluem rios de águas vivas. Eu sou a água da vida, ele fala. Então aquele homem, quando ele fala: eu estou de pé, firme, no lugar que deve estar, do lado. Por que da fonte? Porque havia um tempo em que as mulheres daquela cidade saíam para buscar água. Não era de manhã, não era à noite, mas era de tarde, havia um tempo. Aquele homem, quando ora e para exatamente do lado da fonte, ele para no entardecer. E aí, era exatamente o horário que as mulheres da cidade saíam para buscar água na fonte. Então, a oração de Eliezer condiz, Jesus, com o lugar que ele está e com o tempo certo. É uma oração certeira e direcionada. Uma oração em que ele prova que está tendo a atitude certa para obter a resposta. Eu estou orando uma coisa difícil, mas eu estou cumprindo o meu papel de estar no lugar certo. Tem gente que ora, mas ora de forma errada. E aí eu vejo aquele homem parado de pé, exatamente no lugar onde as mulheres tinham que vir. Ele estava no lugar certo. E também no horário devido. Porque era exatamente naquele horário que as mulheres da cidade iam buscar água na fonte. O tempo dele estava cronometrado com o tempo do céu.
Irmãos, ou é eu que sou pregador, que às vezes, né, Gustavo, mas isso aqui me mostra uma pessoa tão espiritual, que entende a hora certa. Eu fico imaginando a viagem, cronometrada. Não, eu não vou chegar de manhã, porque eu já vi, pesquisei. Eu estudei, naquela cidade as mulheres geralmente vão em tal lugar e no tal horário. Então, ele cronometra. Eu preciso acreditar nisso, irmãos, me desculpa. Ele acerta o tempo dele exatamente com a circunstância. E quando ele diz isso, e ele acaba de orar falando: Deus, mas eu estou de pé, do lado da fonte, e eu acredito que o Senhor pode dar um sinal, enfim, para resumir e encerrar, o texto diz, irmão, parece que ele não dá nem amém. Eu não consegui nem ler isso na Bíblia. Mas quando ele acaba de falar, e levanta a cabeça, está vindo uma donzela, uma mulher, no horário certo que ela vinha todo dia. Uma mulher virgem e muito formosa. E quando aquela mulher vem chegando perto da fonte, olha só, Eliezer vai ao encontro da mulher. Ele viu uma candidata, olha só, irmãos, eu tenho que encerrar. Jesus, ele estava no lugar certo, na hora certa, se posicionado e fez uma oração certa. Aí a mulher vem, mas ela não para onde ele está. E aí tem gente que fala assim: não é de Deus, Deus não está no negócio, Deus não está respondendo, porque fica esperando de braço cruzado. Não, tem que ser igual a irmã, vai partir daqui para São Paulo, porque é atitude. Então Eliezer sai do lugar que ele estava e vai ao encontro dela. Não é ela que vem, é ele que vai. Quer bênção, quer resposta? Às vezes Deus prepara o cenário, mas você não toma atitude. Ele saiu do lugar e foi ao encontro. Irmãos, está escrito, ele correu. Você entende? Isso é a atitude de quem quer de verdade. Ele correu ao encontro da mulher. E quando ele chega, ele fala: como foi a oração? Dá-me água para beber. Ela pega, oferece, ela volta na fonte e dá água para os 10 camelos, exatamente da forma como havia orado e como ele havia jurado junto com Abraão falado. Então a gente precisa entender, e eu preciso fechar isso nessa noite. Aquele homem conseguiu uma resposta imediata, porque tudo estava favorável, não só no céu, mas na terra. Ele se posicionou, teve firmeza para não descansar, mas para persistir, estar firme e estar exatamente no lugar que deveria estar. E eu encerro dizendo: permaneça firme aonde Deus quer que você esteja, e certamente o que é dele para você vai chegar. Mas vai uma dica: quando chegar, não fica só olhando, corre, abraça, toma posse, porque o que vem de Deus vai trazer alegria e esperança para o teu coração. E se nessa noite você crê nessa palavra, eu convido você a levantar suas mãos para o alto e aplaudir esse Deus que responde orações, que responde de forma extraordinária. Esse é o nosso Deus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu já estou ansioso pelo dia 28, para a história continuar. Essa é uma história fascinante, e o presbítero Lucas, como sabemos, ele explora os detalhes como poucos, e essa foi uma noite encorajadora para o nosso coração. É óbvio que eu amo os nossos cultos de domingo, mas eu tenho um carinho especial pelas quartas-feiras, que Deus faz coisas, Deus nos encoraja, Deus reativa promessas. Tem sido um tempo maravilhoso aqui no nosso meio. Eu quero orar essa palavra sobre o seu coração e de antemão já me colocar à disposição. Se é o final do culto, assim que orarmos já vou encerrar. De antemão, se você precisar conversar, se você precisar de uma oração específica, eu estarei aqui à disposição para poder te atender em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos foi pregada uma vez mais aqui nessa noite. E o Senhor trouxe uma palavra para nós de esperança, de posicionamento. O Senhor mais uma vez, Deus, nos encoraja a crer que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, mas que é necessário também uma posição nossa, uma atitude nossa. Deus, no nome de Jesus, Senhor,
que o Senhor esteja aplicando essa palavra aos nossos corações. Tem pessoas aqui nessa noite que eu tenho por certo que precisam, Deus, ó Pai, de uma resposta do Senhor, que elas possam encontrar, ó Deus, em cada detalhe desse sermão, a resposta do Senhor para a decisão que eles precisam tomar. Deus, no nome de Jesus, como foi dito aqui pelo pregador, Deus, que quando as coisas precisam acontecer e tende a acontecer, tudo ocorre no céu e na terra, mas é necessário uma ação, uma decisão, um passo. Senhor, nos desperta para não perdermos a oportunidade, para que quando ela aparecer, ó Deus, que estejamos com os olhos abertos, atentos, ó Deus, para agirmos da maneira que o Senhor quer. Eu entrego, ó Deus, a tua igreja nas tuas mãos, eu entrego a vida desta mulher, deste homem, deste jovem, ó Deus, o nome de Jesus, que o Senhor guie a nossa vida, para continuarmos de pé, junto da fonte que é Jesus. Ó Pai, que ainda que estejamos cansados, sobrecarregados, mas cremos na promessa do Teu Filho, que assim quando estivermos, nos aproximaremos do Senhor, que no Senhor nós encontraremos descanso, no Senhor, ó Deus, nós encontraremos refrigério. Pai, que nessa noite nós sejamos saciados pela água da vida, que as fontes do Senhor estejam jorrando sobre a nossa igreja, e que o Senhor traga sobre nós ânimo, Deus, para prosseguir nesse tempo difícil. Eu oro, Deus, pedindo ao Senhor uma vez mais, que esta palavra, ela seja completada pelo Teu Espírito Santo, aplicada pelo Teu Santo Espírito ao nosso coração. Assim oramos através de Jesus Cristo. Amém e amém. Estenda as suas mãos, em nome de Jesus. Quero fazer menção que a Josi veio hoje, né? Tinha, quantos cultos, amor? Uns 4, né? Uns 4 cultos que a Josi não pôde vir. Hoje nós fomos fazer mais um ultrassom. Tá tudo bem. Hoje foi um daqueles importantes, translucência nucal, aprendi o nome. E graças a Deus, tá tudo bem com a Eva. Ela tá bem demais. Quando saímos de lá, a Maria pegou o ultrassom e me mostrou a foto da irmãzinha. Olha, ela falou: papai, a foto da Eva. Maravilhoso, irmãos, que tempo precioso. Então estou muito feliz de tê-la com a gente aí mais uma vez, e está indo tudo bem para a glória do Senhor. Deus, obrigado pela oportunidade de louvar ao Teu nome. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra mais uma vez. Que o Senhor nos leve em segurança, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado. Continue, Senhor, nos livrando do assalto, do acidente, do homem sanguinário nesse tempo presente. Eu entrego as nossas famílias, os casamentos, as nossas crianças, os nossos idosos. Entregamos a nossa igreja nas Tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.